Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Gente, hoje tá chovendo por aqui, então vou fazer um vídeo rápido, quer dizer, vou tentar gravar um vídeo rápido, né? Mas eu quero passar para vocês as 5 dicas para vocês cultivarem suculentas no tempo, com sol e chuva, com sucesso aí para vocês. Fica até o final do vídeo, assiste o vídeo todo, anota aí as dicas, porque são dicas muito preciosas. Aplico aqui no meu cultivo e eu espero que isso ajude vocês a perder menos plantas e a ter mais sucesso no cultivo no tempo. Gente, se gostou do tema do vídeo, deixa o like para mim, comenta, compartilhe o vídeo para ajudar meu canal a continuar crescendo e eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Bora pro vídeo? Bom, gente, primeira dica então, para vocês terem de sucesso no tempo, é você ter um bom substrato. Márcia, mas qual a receita do substrato? Eu vou passar agora a receita para vocês novamente. Já tem vídeo, mas eu vou fazer uma forma rápida agora e mostro agora o substrato que eu uso. Receita então do meu substrato são 2 partes de condicionador de solo ou terra vegetal, uma de perlita expandida, uma de carvão triturado e uma de casca de arroz carbonizado. E essa aqui é uma colher de pó de rocha. Essa misturinha aqui é um excelente substrato. Para mim que cultivo no tempo, ele supre muito bem as minhas necessidades. Aqui chove bastante, meu clima é ameno, tá? Mesmo assim, eu utilizo isso aqui com sucesso. Eu quase não rego minhas suculentas, mas no verão e primavera elas pegam toda a chuva. E para mim tá ótimo. Segunda dica importante para quem quer cultivar suculentas no tempo: a drenagem dos vasos. Bora ver como é que faz? Para fazer a drenagem, eu uso isso daqui, ó, argila expandida. Por que eu uso argila expandida? Bom, primeiro que é bem prático para mim, né? Eu compro aqueles sacos grandes de argila expandida e eu utilizo aqui em praticamente todos os meus vasos, tá? Quanto de argila que eu utilizo, por exemplo, ó, esse aqui é um potinho profundo. Eu vou colocar aqui o tanto que eu costumo colocar para vocês verem a quantidade que eu utilizo. Ó, mais ou menos esse tanto aqui, ó. Deve estar dando por aqui nesse vaso. Márcia, mas assim o substrato vai cair lá embaixo, vai. Aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui, pegar umas pedrinhas ou carvão triturado e colocar aqui uma leve cobertura para fechar um pouco esses vãos aqui e diminuir a perda de substrato, tá? Assim, ó, até tiro um aqui para ficar mais certinho. Pronto, eu faço isso. Isso aqui já auxilia. Você pode fazer isso com carvão ou pedrisco de rio, mesmo que eu faça na cobertura. Você pode fazer isso aqui para ajudar a diminuir a perda de substrato. Márcia, e nessas latinhas aqui, ó, você faz drenagem? Eu coloco pedriscos aqui embaixo. Esse tipo de vaso, você faz drenagem? Eu coloco. Pra falar a verdade, às vezes eu coloco até aquelas argilas expandidas, umas 2 aqui dentro, e faço o resto com carvão ou pedrisco, tá? Esse daqui geralmente também faço. Gente, não tem, eu faço, né? Esse daqui, ó, eu coloco às vezes um carvãozinho só embaixo ou pedrisco. Eu sou meio cismada, porque eu coloco mesmo, porque, gente, aqui é no tempo, não tem como. Eu sempre faço drenagem mínima que for, eu faço. Lembrando, tá, gente, que todos esses vasos que eu faço, ó, aqui deve ter um tanto assim de drenagem, tá, ó, um tanto assim, ó. Todos esses vasos que eu uso aqui são furados. Eu furo esses vasos aqui, ó, bonitinhos, todos são furados, ó. Eu furo com furadeira, já tem vídeo no canal que eu ensino. Márcia, você coloca aqueles paninhos entre o substrato e a drenagem? Não coloco nada. Não coloco TNT, não coloco filtro de café, não coloco nada. Porque aqui, quando chove muito, eu tenho que garantir que o substrato, a água que estiver no substrato, entra e saia imediatamente, tá? Eu não coloco, uma vez ou outra eu coloquei e me arrependi.
demora muito para secar o substrato. Para mim, que cultivo no tempo, não deu certo. Eu acho que se você tá aí num clima como o meu, que é mais chuvoso, não use, principalmente se o seu substrato for mais simples, sem tantos ingredientes drenantes, tá bom? Terceira dica com relação a vaso. Qual o melhor vaso para você cultivar suculentas no tempo? Gente, eu uso qualquer vaso. Vasos fofos, vasos de barro, vasos de lata, vasos de garrafa PET, qualquer vaso eu utilizo por aqui. Aqui, ó, a boca do vaso é menor que o tamanho da planta. Essa questão de tamanho aqui, ó, tá vendo, ó, que a planta tá passando a borda, isso é sinal de que eu deveria trocar essa planta de vaso, passar ela para um vaso que chegasse, ó, até aqui, para possibilitar o crescimento dessa planta. Mas agora na temporada de chuvas, você cultivar uma planta maior num vaso menor vai garantir que tenha entrada menor de água, de fluxo de água dentro do vaso. Isso aí vai ajudar bastante no cultivo aí para garantir menos água para sua suculenta na época de chuvas, tá? Então, por exemplo, o agavoides, procurem colocar uma agavoide em vaso de barro ou em vasos assim, ó, em que a planta ultrapasse o tamanho do vaso. Quando eu plantei, ela não ultrapassava. Agora que ela ultrapassou, tá? Mas esse tipo de vaso, essa condição aqui, ó, de boca pequena do vaso, ele faz com que entre menos água, tá? E aí a sua planta fica com um substrato menos encharcado. Isso ajuda, viu, gente? Para agavoides, prefira vasos de barro, ou para plantas que têm muita sensibilidade com excesso de umidade, prefira vaso de barro. Mesmo impermeabilizado, ele ainda assim continua absorvendo mais rápido a água que está no substrato. Então, isso também ajuda no seu cultivo em espécies que têm essa característica de apodrecimento muito rápido por excesso de umidade, tá? Vê que eu uso muito vaso pequeno aqui, ó, mini vasinhos. E a planta se desenvolve. Por quê, gente? Bom, eu uso adubo também. Também tem essa questão do adubo, mas as plantinhas, olha, elas se adaptam. Se você observar na natureza como que as suculentas crescem, elas crescem entre rochas. Entre rochas tem muito pouco substrato, é só pozinhos, né? Então, por isso que esse tipo de condição aqui é boa para ela, porque ela está adaptada a esse tipo de cultivo, tá? De pouco substrato. Então, pouco substrato ajuda bastante no cultivo no tempo, porque não vai encharcar, né, gente? Ó, mal entra água aqui. A suculenta, ela é desse jeito, de formato de roseta, para que ela colete a água e a água entre e vai escorrendo por entre aqui, ó, até chegar no substrato. Então, esse tipo de condição que você põe ela num vaso bem miudinho é próprio para ela, porque ela foi adaptada ao clima dela dessa forma. O formato de roseta é feito para coletar água mesmo, tá? Então, por isso que isso aqui dá muito certo no cultivo das suculentas. Esse tipo de cultivo em vaso pequeno que eu quero dizer. Quarta dica importante: conheça a suculenta que você tem. Quais são as espécies que estão aí no seu cultivo? Você tem suculentas mais comuns ou suculentas mais raras? Existem algumas espécies comuns de suculenta que não vão bem na chuva, tá? Eu vou deixar aqui algumas que eu sei que com excesso de umidade elas vão sentir. A mais comum, que todo mundo ama e que muita gente tem dificuldade, é a Perle. Perle, gente, na chuva, ela vai perder bastante essas folhas aqui de baixo. Quantos dias de chuva as minhas Perles tomam? As minhas tomam a temporada de chuvas todinha. Quando chegar no final da temporada, ela vai estar desse tamanho aqui, ó. Tá? Ela vai perder provavelmente todas essas folhas aqui de baixo, vão amarelar e vão cair.
Essas também, todas aqui. Algumas podem morrer, né, por conta desse excesso de chuvas, excesso de águas. Então, as perles, acontece isso na época de chuvas. É o meu jeito de cultivar, eu sempre cultivei minhas perles assim. Elas morrem, uma ou outra pode morrer. De modo geral, eu não perco perle, tá? É mais difícil eu perder, mas isso pode acontecer. Outra suculenta muito comum, que o pessoal tem dificuldade também, é essa aqui, ó, Black Prince. As minhas Black Prince ficam na chuva o tempo todo, pegam toda a água da chuva. Essa aqui tá num vaso bem miudinho, tá vendo, ó? Bem pequenininho. Ela tá aqui já faz o que? 1 ou 2 anos. Mais de 1 ano ela tá aqui, viu? Eu coloquei ela na época que ela era bem... Gente, bem miudinha. Quando ela era nenê, pote 6. Isso é importante, tá, gente? Cultivar no tempo também depende dela adaptar ao tempo desde novinha, tá? Se você comprar aquelas Black Prince de supermercado, tamanho pote 21, e tentar adaptar essa suculenta ao tempo, a chance de você perder uma planta dessas é enorme, tá? Você quer cultivar suculentas no tempo? Compra planta pequena. Compra muda pote 6 ou faça as suas mudas por folha. Porque adaptar uma planta adulta ao tempo é muito difícil. A chance de você perder é grande, não é impossível, tá? Mas aqui, a maioria das minhas plantas chegam bebês, tá? A maioria. É raro, acho que eu nunca comprei planta adulta. Nunca comprei. Todas as minhas plantas aqui, praticamente todas, elas chegam bebês, tá? E aí, ou tamanho médio, em crescimento. Nunca comprei planta adulta. Porque planta adulta só é bom você comprar se ela já estiver adaptada ao tempo. É muito difícil você conseguir adaptar aquelas Black Prince gigantescas no tempo. Eu acho. Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer isso aqui, tá? Então, se você não tem experiência, compra a planta pequena e já coloca ela no tempo rapidinho e deixa ela crescer assim. É bem melhor, elas vão ficar mais fortes, tá? Do que comprar uma adulta e tentar adaptar. Eu acho muito difícil adaptar, principalmente essa aqui, ó, a Black. A pumila, se você comprar ainda, ela é mais fácil. Pumila qualquer, essa aqui, ó, aquela mais comum. As minhas já estão feinhas, ó, essa aqui, ó. Essa aqui eu acho mais fácil de você adaptar ela mesmo adulta. Agora a Black eu acho dificílima de adaptar ao tempo, tá? Adulta. Pequena assim, ó, belezinha. Gente, essa aqui que eu queria mostrar pra vocês é um vaso que eu fiz já com uma Black Prince já adaptada, tá, gente, ó. Olha que bonita que ela tá aqui. Esse aqui é um vaso novo que eu montei e eu queria que ela crescesse mais. A Black fica enorme. Fica muito linda, mas é bom você fazer isso devagarinho no tempo, tá? Ainda sobre as espécies, eu vou deixar aqui para vocês nos cards quais são as suculentas que se adequam mais ao cultivo no tempo, na chuva, e quais se adequam menos. Vou deixar aqui nos cards para vocês. Márcia, mas eu quero cultivar toda a minha coleção no tempo. Dá para fazer isso? Dá, gente. Dá para fazer. Mas você vai ter que ter um pouquinho mais de tempo, mais dedicação, né? Para as plantas, para o jardim. Porque acaba que você tendo que fazer mais prevenção. Porque no tempo não tem jeito de não fazer prevenção, tá? Então essa é a próxima dica. Você tem que aplicar produtos que previnam fungos, pragas em geral. Vou falar para vocês o que eu faço aqui. Bom, então, gente, eu vou mostrar para vocês agora o que eu aplico. Eu já mostrei isso em vídeo, tem um vídeo específico que eu mostro como que eu aplico esse produto aqui. Aqui é o Forte, né? Tá do lado contrário porque tá com a câmera frontal, tá, gente? Esse produto aí eu aplico
10 ml para 2 litros de água e pulverizo de forma bem 30 centímetros de distância da planta. Você vai aplicar isso de 15 em 15 dias. Esse daí é a terra de diatomácea, é o outro produto que eu intercalo com esse daqui. Eu aplico também uma colher de sopa para 2 litros para 1 litro de água, 1 por 1. Esse é 10 ml para 2 litros de água, tá? Então, eu faço aplicação intercalada. Na época de chuva, gente, eu faço aplicação semanal. Uma vez esse e uma vez esse. Mais esse do que esse daqui. Porque esse daqui só pode ser aplicado sem a luz solar. Esse daqui pode ser aplicado com o sol. Aí o que acontece? Às vezes está chovendo e para de chover de manhã. E eu não sei se vai aparecer sol ou não, né? Porque aqui você sabe como é que é. E aí acaba que eu aplico esse daqui, por exemplo, de manhã e à tarde tem sol. Não tem problema. Ele acaba não queimando a planta. Agora esse aqui sempre tem que ser no final da tarde. E geralmente chove no final da tarde, né? Então por isso eu aplico mais a diatomácea quando não tem jeito. Mas eu procuro intercalar. 2 alertas a respeito desses 2 produtos agora. Só alertando que o sulfato de cobre não pode ser aplicado onde tem bromélias, porque elas morrem, tá bom? Segundo alerta, agora com relação à terra de diatomácea. Ah, Márcia, mas eu ouvi falar que não funciona, não tem comprovação científica. Infelizmente, não temos pesquisa que comprove realmente se a terra de diatomácea é eficaz quando aplicada dessa forma, pulverizada, contra cochonilhas e fungos. A pesquisa é comprovada quando utilizada ela na forma de pó, né, contra insetos, usada dentro de arroz, dentro de milho, cereais em geral para conservar, né? Mas da forma como eu aplico aqui, não tem mesmo comprovação científica. Aí vocês vão ter que escolher se vocês vão usar ou não, se vocês querem fazer essa experiência ou não, tá bom? Fica esse alerta aí para vocês. Outra pergunta que me fazem muito. Mas, Márcia, esse pozinho aí não entope o borrifador? Muita gente reclama que esses pozinhos, eles podem entupir o borrifador. Eu uso o borrifador, gente, já do grandão, então eu não tenho problema, tá? Esse aqui é excelente. Eu tenho esse borrifador já faz mais de 10 anos. E ele não dá problema, nunca deu problema esse daqui, ó. Nem marca não tem, né? Ou é isso aqui que é a marca dele? Esse borrifador aqui, então, ó, não é um pouquinho mais caro, mas isso aqui é ótimo. Tem um, gente, desse mesmo modelo, mas é colorido. Esse aqui não foi bom, não. Esse tipo de borrifador, ele já não tá funcionando direito e não tem nenhum ano que tá comigo, né? Foi assim, umas 2, 3 aplicações e ele já deu uma estragadinha boa, tá? Mesmo agora é esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Esse borrifador é excelente. Deixa eu colocar ele assim. Olha só. Aqui. Faz a pressão aqui, por aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar. Ó. Então, para finalizar, recapitulando as 5 dicas, tenha um bom substrato, escolha aquele que mais se adeque ao seu clima, mas garanta uma boa drenagem no seu substrato. A segunda dica, faça drenagem caprichada nos seus vasos. Isso vai ajudar muito no escoamento eficiente da água, nos períodos de chuva intensa e também se você conseguir utilizar as bolinhas de argila expandida, elas vão também auxiliar na absorção dessa água do seu substrato. Terceira dica é você observar o tamanho do vaso e o material do vaso. O pulo do gato, então, do tamanho do vaso é vocês, como eu já expliquei anteriormente, menor vaso, menos água, né? Isso aí vai ajudar bastante para quem cultiva no tempo em local chuvoso. Vaso de barro para as espécies que são mais sensíveis a excesso de umidade, que podem despetalar ou apodrecer muito facilmente, como agavoides, titubãs e etc. Quarta dica, verifique então
quais são as suculentas que você tem aí. As espécies, é importante que vocês conheçam a suculenta que vocês têm aí. Eu já tenho vídeo que eu falo quais são as que mais me dão trabalho na época de chuva aqui. Vou deixar nos cards para vocês. Também tenho aquelas que são super fáceis no cultivo ao tempo, na chuva. Vídeo recente, pode dar uma olhadinha aí. Também vou deixar aqui nos cards para vocês, tá? É importante vocês conhecerem, terem a experiência de vocês. Por quê? Algumas espécies, como a Campfire, por exemplo, no meu cultivo aqui, que chove bastante, ela dá problema. Mas em locais secos, de clima bem seco, ela não dá problema, gente. Então veja aí as espécies que se adequam ao seu clima. Se você quer ter menos trabalho no jardim, compre essas que não dão tanto trabalho, que são de fácil cultivo e que não adoecem com facilidade. Se você tem um pouco mais de tempo, gosta mais de colecionar como eu, saiba que você vai ter mais trabalho, porque essas suculentas, algumas delas realmente ficam doentes quando pegam chuva demais. Chuva demais significa de 3 dias para cima já é chuva demais. Então, 4 dias de chuva seguido, você vai começar a observar nas suas suculentas aí algum probleminha de saúde nelas, tá? E a quinta dica para você ter sucesso no cultivo das suculentas é você fazer então a prevenção. Uma semana você aplica diatomácea, a outra semana eu aplico sulfato de cobre. Esse ano eu coloquei também, esqueci de falar, eu apliquei um pouco de enxofre, né? Porque a Simone Félix até falou que ela aplica, então comecei a aplicar também. Eu tinha aqui em casa, eu apliquei por causa do oídio, né? E isso tem ajudado aqui no combate a essa doença. Eu não usei leite, porque o leite, ele é gorduroso e ele pode manchar a suculenta. Então eu preferi usar o enxofre contra o oídio, porque ele não tira a pruína da planta. Já produtos oleosos como leite, ele já tira a pruína, deixa a planta cheia das manchas sem pruína. Isso eu não gosto, prefiro as manchas de diatomácea, enxofre e sulfato de cobre. Esse tipo de mancha eu já não ligo, né? Tem gente que nem essas não gostam. Por isso eu faço essa aplicação desse tipo de produto aqui. Fungicidas sistêmicos, como os mais famosinhos aí que vocês conhecem, eles vão viciar a sua planta se você aplicar eles de forma preventiva, tá? Então, se você ficar aplicando fungicida sistêmico, primeiro que eles são extremamente tóxicos, segundo que eles viciam a planta. Esse fungicida deixa de fazer efeito quando você aplica ele de forma preventiva. Então, é importante fazer a prevenção com produtos mais suaves. E quando a coisa pegar, a sua suculenta realmente adoecer, aí você recorre aos fungicidas mais fortes, fungicidas sistêmicos, para você salvar aquela planta efetivamente. Eu só uso, nesses casos, o fungicida sistêmico. De forma preventiva, jamais. Bom, gente, então é isso. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha ficado bem claro. Eu espero que tenha ficado claro. Eu tentei fazer um vídeo bem claro. Qualquer dúvida pode me fazer perguntas, de preferência no Instagram. Eu tenho tentado responder todas as perguntas por aqui, mas tem sido cada vez mais difícil. Na verdade, até no Instagram já tá ficando difícil responder. Se eu demorar para responder ou não responder, me perdoe. Eu queria agradecer a todos vocês que deixam mensagens, que deixam comentários. É importante para mim. Eu me sinto mais motivada e vocês me fazem muito feliz deixando esses comentários carinhosos, tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau! Isso, Kim? O que é isso? Tá na hora de passear? Tá na hora? Hein? Hein, Nina? Ai, que lindo que você tá! Oi? Vem cá.